Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, a gente vai para mais uma aula sobre evapotranspiração. Hoje, a gente vai falar basicamente sobre estimativas de evapotranspiração, né? Então, nas últimas aulas, nós entendemos basicamente os princípios físicos, né, que regem a passagem da água da superfície para a atmosfera, né? Então, que acarreta em mudança de estado físico, né, do estado líquido para estado gasoso. É fundamental, né, esse processo, justamente porque essa água que vai abastecer, né, a atmosfera e propiciar a precipitação em algum outro local, né? Então a gente entendeu os princípios físicos, as formas de medição, e hoje a gente vai ver algumas formas então de estimativa, tá? Então, quer dizer, com alguns dados medidos ou alguns dados disponíveis, a gente pode fazer estimativas de quanto vapor d'água vai entrar, né, na atmosfera, tá? Então, existem muitos métodos, tá, gente? Existem métodos simples, existem métodos complexos, existem métodos muito complexos, né? E a gente vai falar hoje, digamos assim, sobre métodos que são relativamente tradicionais e eles são bem aceitos, né, na comunidade internacional, né? Então, quando vocês, não só internacional, nacional também, né? Quando vocês vão fazer essas estimativas, por exemplo, vocês podem usar com uma boa segurança, né, esses métodos. E aí as perguntas, ou a pergunta é, qual método eu uso, né? Então, normalmente a gente vai utilizar métodos que são relativamente complexos, né? A gente não vai usar os métodos mais complexos que existem, porque eles dependem de muita modelagem, mas existem métodos que são relativamente complexos e representam bem os processos, né, físicos que estão acontecendo na atmosfera. E, eventualmente, a gente não consegue usar esses dados, né? Ou esses métodos, porque a gente tem, muitas vezes, ausência de dados, né? E nesse caso, a ausência de dados acaba implicando no uso de modelos mais simples, né? Então, modelos mais simplificados, eles são usados quando nós não temos todos os dados disponíveis, né? Nós temos muito, digamos assim, poucas informações, né? Só que o que acontece? Hoje, vocês estão começando a trabalhar com dados climáticos, dados meteorológicos, né? A gente tem uma quantidade cada vez maior de dados, né? E principalmente dados que combinam, tá, medições com modelos, né? Então, é muito comum a gente achar hoje essas informações, e essas informações, elas são informações que elas regressam no tempo, digamos assim. Então, nós temos informações desde a década de 50, 70, né? Então, a gente tem aí séries, por exemplo, de 50 anos de dados, né, que cobrem todo o globo terrestre, com uma resolução temporal relativamente alta. O que acontece? Muitas vezes essas bases de dados elas acabam tendo algumas incertezas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um local específico, eu tenho dados medidos, né, pelo Instituto Nacional de Meteorologia ou pela Agência Nacional de Águas ou por algum órgão, por exemplo, estadual, né? E eu preciso dados em um único local, então é óbvio que é preferível o uso de dados observados, né? Por quê? Porque eles têm menores incertezas, né? Eles são dados mais confiáveis, digamos assim. Já, né, quando nós precisamos, por exemplo, áreas maiores, né? Olha, eu preciso de uma bacia inteira, ou de um estado inteiro, né, uma grande região. Muitas vezes, né, a gente não vai ter uma densa cobertura de estações de medição. Então, a gente pode combinar dados medidos, né, com dados de modelos, que a gente vai ter boas, digamos assim, boas respostas, né? Mas quando vocês usam dados, por exemplo, de modelos, é sempre bom, né, verificar quais bases são boas, quais bases são ruins, qual é o nível de incerteza, né? Então, normalmente, se vocês fizerem uma pesquisa científica, uma pesquisa na literatura, vocês vão encontrar, por exemplo, olha, a base de dados X ela tem uma incerteza de 20%, né? Ou
erros de 30 ou de tantos graus ou de tantos watts por metro quadrado. Então, normalmente essas informações elas são disponíveis, né? Então, é bom sempre que vocês analisem um pouco essas incertezas, né? Quanto, por exemplo, as estimativas baseadas em dados de modelos, elas podem acarretar, né, em diferenças, por exemplo. Então, de uma maneira geral, né, dependendo da abrangência, dados medidos, né, grandes áreas, dados medidos com modelos, né, e em termos de modelos relativamente complexos com preferência sobre modelos mais simples, tá? Por quê? Porque modelos complexos, eles representam mais processos que ocorrem na atmosfera. Então, por exemplo, quando a gente tem só temperatura, né? Ficou errado aqui, T elevado na C, né? É temperatura do ar em graus Celsius, né? Quando nós só temos essa informação, a gente pode utilizar, por exemplo, essa equação de Thornthwaite, né? Então ela vai dar uma estimativa, tá? Ela vai dar, por exemplo, uma estimativa potencial, né? Então ela foi ajustada para algumas áreas no globo terrestre para determinar, então, a ET potencial, ou seja, qual seria a capacidade, né, da atmosfera em evaporar água, dadas as condições ideais, ou seja, né, com um bom suprimento de água. Então, essa é uma estimativa, eu diria assim, bem grosseira, né, mas que pode ser utilizada, ela é muito popular, tá? Então, se vocês falarem, por exemplo, para quem trabalha nesse meio, ela é muito popular justamente porque ela é extremamente simples e ela só usa uma base, uma informação, né? Só que essa simplicidade acaba sendo justamente a fragilidade dela, né? Então ela não consegue representar tudo. Então, basicamente, essa equação de Thornthwaite, ela é simplificada, né? E ela tem uma grande incerteza, tá? Bom, aí a outra questão em relação a isso, né? Que nós temos, por exemplo, um fator de correção aqui, tá? Um fator de correção que precisa ser ajustado, né, de acordo com a latitude. Então, existe um fator de correção, por exemplo, para o hemisfério norte, para o hemisfério sul. Né? Então, quando vocês vão usar essa equação, ela tem que ser corrigida. Então, vocês vão multiplicar o resultado dela, né, por um fator que está descrito aqui. Tá? Então, ela vai ter uma aproximação um pouquinho melhor. Então, ela dá uma estimativa razoável, né? Não é uma estimativa ruim, ela é razoável, com base somente na temperatura. Então, por exemplo, aqui a gente fez, né? Aqui eu fiz uma aplicação, tá? De Thornthwaite somente com base na temperatura. Então, eu peguei Porto Alegre aqui, peguei as normais climatológicas, tá? As normais climatológicas e com base na equação de Thornthwaite eu estimei a ET potencial. Então, vocês podem ver o seguinte, que esses dados de temperatura geraram uma ET potencial que varia aí relativamente entre 140 e 32 milímetros, né? Numa condição potencial, então, numa condição ideal. Isso, como nós estamos num clima relativamente úmido, né? O resultado ele acaba se aproximando bastante, tá? Então, assim, se vocês olharem dados medidos, né? De ET, talvez chegue a 130, 120, né? E nos meses de inverno, por exemplo, vai ficar em torno de 30, talvez 40, 25, mas nessa faixa, né? Então, bem razoável para Porto Alegre. Aí, olha só, né? Então tem uma outra equação que é muito usada também, ela é chamada de equação de Priestley-Taylor, tá? Essa é, eu diria assim, a segunda equação mais usada. Tá? Porque o que acontece? Essa equação ela já aumenta um pouquinho a complexidade. Porque se vocês olharem aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente a constante psicrométrica, né? A gente tem um gradiente de pressão, né, parcial de vapor e de temperatura. Então, nós temos aqui, digamos assim, condições atmosféricas, né? Relacionadas, então, com base na temperatura e umidade relativa do ar. E nós temos uma grande introdução.
que é esse termo aqui, então, Rn-G. Então, esse termo, ele nos diz qual é a quantidade de energia disponível, né? Então, ela já vai ser uma equação bem melhor, porque ela relaciona, né, a questão de temperatura, umidade do ar e radiação disponível, né? Então, digamos assim, ela é muito utilizada justamente porque ela segue princípios físicos, né? Então, quer dizer, a ET vai ocorrer com base na quantidade de radiação disponível mais o déficit de pressão de vapor, né, o VPD, de acordo com aquele gradiente, né? E aí, então, ela não usa uma quantidade excessiva de dados, né? Então, ela é simples, mas ela segue alguns princípios físicos, tá? Por exemplo, a equação de Penman, que é uma das equações mais usadas, né? Ela é amplamente aceita, tá? Justamente porque ela representa quase todos os processos que ocorrem na atmosfera. Então, ela é uma equação de base física, né? E, consequentemente, ela é muito melhor, né? Ela representa muito melhor do que a equação de Thornthwaite ou Priestley-Taylor, o que está acontecendo na atmosfera. Então, essa equação, né, olha só, ela tem duas premissas, tá? Ela combina poder evaporante da atmosfera, né? Então, através da temperatura, umidade e velocidade do vento, né? Então, nós falamos isso nas aulas anteriores, né? Sobre isso, nas aulas anteriores. E ela combina também, né, o poder evaporante da radiação. Então, a gente está considerando o que está acontecendo na atmosfera e o que está acontecendo em termos de balanço energético, né? E ela faz uma analogia com resistências, né? Então, quer dizer, dependendo de como está a resistência, né, tanto da atmosfera quanto da superfície, elas podem aumentar ou diminuir as taxas de ET. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, basicamente são esses termos aqui, né? Então, eu tenho a resistência atmosférica, que vai ser chamada a partir de agora RA, né, e a resistência superficial. Então, a resistência atmosférica, ela vem dos processos de turbulência que está acontecendo na camada limite, e a resistência superficial, ela está relacionada com a disponibilidade de umidade do solo, né? Então, olhando a equação, né, olha só, nós temos aqui, né, a energia disponível, tá? Então, está sendo representada. A gente está representando a diferença de potencial, né? Ou seja, o VPD, o ES menos EA, e as resistências aerodinâmicas e superficiais, né? Então, quer dizer, ela está utilizando todos esses processos que são importantes, né? O que vai acontecer? Se a gente olhar nessas equações, nessa equação, né, o termo mais difícil de ser obtido vai ser exatamente esse, a resistência superficial, né? Por quê? Porque a resistência superficial, ela vai dizer exatamente, né, o que está acontecendo, qual é a facilidade ou a dificuldade que a planta vai ter de tirar água do solo. Então, a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber qual é o tipo de solo, quanta água tem no solo, qual é a necessidade de água da planta, como a planta faz trocas gasosas, né? Qual é a questão da abertura, como é que os estômatos abrem e fecham para fazer essas trocas. Então, essa resistência ela vai associar tudo isso, né? Isso é obviamente muito difícil, porque não tem uma medição, né? Então, a gente precisaria uma série de simulações para determinar qual é a resistência superficial. Os outros são todos relativamente fáceis, né? Ou menos complexos de serem obtidos, né? Então, a gente consegue fazer medições específicas com base em processos meteorológicos. Então, olha só, as unidades, né, elas estão aqui, tá? Então, vocês tomem muito cuidado, assim, por experiência, normalmente quando a gente vai aplicar a equação de Penman, é muito comum a gente lidar, né, ou estar manuseando diferentes unidades.
Tá? Então, um pequeno erro ali, uma pequena unidade diferente, ela vai estragar o resultado de vocês. Então, tomem muito cuidado com as unidades, tá? Dessa equação. Então, basicamente, o que nós temos aqui, né? Então, aqui eu já falei um pouco. Então, aqui nós temos uma resistência superficial, né? Ela não é uma resistência específica do solo, tá, gente? Mas ela é uma resistência que envolve o solo e a forma como a planta interage com o solo. Como eu falei anteriormente para vocês. Como ela faz para tirar água do solo, né? Quais as condições, demanda de água, trocas gasosas. Então, essa resistência envolve todo esse perfil, né? Planta, solo. E a resistência aerodinâmica, ela está exatamente acima do dossel, né? Ou seja, qual vai ser a condição de transporte do vapor para camadas mais altas da atmosfera. Então, essa resistência superficial é difícil, né? Então, como eu já falei nas aulas anteriores, normalmente nós não temos esses valores, né? Então, a gente acaba... O que a gente faz nesse caso? Normalmente, a gente assume um valor de referência, né? Então, por exemplo, florestas, eu tenho um tipo de resistência, cerrado, agricultura, campos, grama, blá, blá, blá. Então cada um vai ter um valor aproximado, né? Um valor de referência, eu diria assim. É óbvio que esse é um valor de referência, né? Então, ele pode sofrer modificações, variações ao longo do ano, de acordo com diferentes locais, né? Então, assim, é um valor médio, né? Então, ele pode acarretar em incertezas bem acentuadas, eventualmente, tá? Mas, de uma maneira geral, ele aproxima bem. Então, olha só, por exemplo, a floresta, né, essa resistência superficial, ela é dada em segundos por metro, ou seja, é como se fosse o inverso da condutância, né? A condutância seria dada em metros por segundo. Então, florestas, elas têm uma resistência superficial de 100 segundos por metro, tá? Na difusão de vapor. Uma área de cerrado tem 100 a 200. E uma área de agricultura, 40 a 90. Aí uma pergunta, por que uma área de cerrado tem, teoricamente, um valor maior de resistência que uma área de floresta? Qual é a característica do cerrado? Uma estação chuvosa e uma estação seca, né? 6 meses para cada uma delas, aproximadamente. Então, o que vai acontecer? Numa condição de umidade, né, disponível, a resistência é baixa. Por quê? Porque está chovendo, tem água no solo, a planta consegue tirar água, né, desse solo. Agora, se ela passa 6 meses, né, sem receber chuva, ou com chuvas reduzidas, por exemplo, a umidade no solo vai diminuir, consequentemente, vai aumentar a dificuldade, ou seja, a resistência da planta em tirar água do solo. É exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês, né, de vocês terem em casa uma planta num vaso, vocês esquecem de dar água e, consequentemente, ela vai murchando. E quando vocês voltam para casa de vocês, ela está murcha. A resistência no solo ficou tão alta que essa planta não conseguia mais tirar água do solo e, consequentemente, ela parou a troca gasosa. As trocas gasosas, né? E isso fez com que ela desidratasse, murchasse e talvez morresse, né? Atingindo um ponto de murcha permanente. Então, o cerrado tende a ter uma resistência maior porque ele tem, digamos assim, uma estação seca bem definida, e isso diminui a quantidade de água. Agora, dentro dessa lógica, por que uma área de agricultura, campo ou grama, né, tem resistências menores que floresta? Porque ela precisa de menos água que uma floresta, menos água que um cerrado, né? Então, uma vegetação de menor porte, ela precisa uma quantidade menor de água, né? Então, um pouquinho que ela conseguir tirar, né, já vai ser suficiente para fazer a troca gasosa, tá? E aí, olha só, né, a resistência aerodinâmica. Então, ela basicamente ela é inversamente proporcional à velocidade do vento e à altura da vegetação, né? Ou seja, então eu já falei para vocês, né?
quanto maior a velocidade do vento, maior vai ser a capacidade de transporte, né? Para camadas mais altas. Então a resistência aerodinâmica nesse caso é baixa, né? E a altura da vegetação ela também vai ser importante, por quê? Porque ela vai causar turbulência, né? E essa questão, né, de rugosidade, né, de velocidade do vento, né, eles vão acabar gerando, né, ou favorecendo a dispersão da umidade na atmosfera. Então, o que vocês têm que pensar é o seguinte: conforme a superfície ela vai evaporando, né, aquele vapor ele não vai ser automaticamente transportado para camadas mais altas. Ele vai ficar próximo, ele vai ficar logo acima da superfície. Então, se não tiver vento nessa condição, né, o que vai acontecer é que essa região, essa camada próxima à superfície, ela vai saturar. Então, isso vai fazer com que a resistência aerodinâmica ao processo, né, de ET vá diminuindo consideravelmente, né? Então, vento e altura da vegetação para causar rugosidade acabam favorecendo esse transporte. Então, quando vocês, por exemplo, precisam, né, definir a resistência aerodinâmica, o que vocês vão precisar? Basicamente, vocês vão precisar, né, da altura de medição, tá? Do vento, da umidade relativa do ar, né, velocidade do vento e a altura média da vegetação. Então, se vocês sabem, por exemplo, qual é a altura de medição, né, da variável meteorológica, vocês podem fazer essa estimativa, tá, de resistência aerodinâmica. O que é importante, gente? Tá? Nesse caso aqui, é muito importante, tá, que as medições, né, quando elas vão ser utilizadas para fazer a estimativa da ET, eu botei em azul aqui, ó, acima do dossel. Tá? Exatamente, principalmente a equação de resistência aerodinâmica. Porque isso está relacionado com o transporte para camadas mais altas. Então, essa equação ela não é válida para condições internas do dossel. Então, por exemplo, lá na Amazônia, né? Ou no Cerrado, onde a floresta tem 20 metros, 30 metros, 40 metros. A medição ela tem que ser acima. Tá? Ela tem que ser, por exemplo, a 60 metros. 50 metros, justamente para ter essa diferença, né, de altura entre a medição e o topo do dossel. Tá? Então, não daria para aplicar essa equação em condições de medições dentro da floresta, por exemplo. Aí isso não vai, essa relação ela não vai ser válida. Tá? E a outra questão que é importante é que a equação de Penman, ela sempre é a uma altura de referência, tá? Então, normalmente, a gente vai precisar fazer, né, quando a gente vai utilizar medições em uma altura de 2 metros, tá? Então, as medições, normalmente, elas são feitas a 2 metros, ou, eventualmente, a 10 metros, né? Então, todas as medições, elas devem ser feitas na mesma altura. Então, isso significa o quê? Se tem alguma informação que não foi feita na mesma altura, desculpem, ela tem que ser ajustada para essa altura de referência, né? Então, nesse caso, uma das coisas que normalmente acontece é que o vento ele não é medido numa altura padrão, né? Então, por exemplo, ele é medido em alturas maiores, 10 metros, 20 metros, né? Então depende. Normalmente, no Instituto Nacional de Meteorologia, no INEMET, é feita uma medição a 2 e a 10. Tá? Então, vocês têm que verificar, né, compatibilizar. Então, eventualmente, quando vocês precisarem, a altura da vegetação, velocidade do vento a 2 metros, vocês podem usar esse perfil. Ele é chamado perfil logarítmico do vento. Tá? Então, vocês conseguem determinar a velocidade em diferentes alturas com base em uma medição. Tá? Então, aqui tem outras equações, né, que quando vocês não têm uma certa informação, vocês podem estimar. Então, tem a constante psicrométrica, né, que é quase constante, não é uma constante. O gradiente de pressão, que nós já vimos.
E aí tem um exemplo aqui, tá? Então a gente tem algumas informações, né? E o exercício para a próxima aula envolve justamente utilizar a equação de Penman para determinar a evapotranspiração de um cultivo de eucalipto. Então, por exemplo, vocês estão trabalhando lá, né, na questão, num projeto de irrigação, ou num projeto, né, de silvicultura, ou de disponibilidade hídrica numa bacia, por uma empresa uma empresa de celulose, né, ou de silvicultura. Então, vocês precisam saber essa informação. Então, o que vocês usariam? Né? Então, o ideal nesse caso é usar a equação mais completa, que seria a equação de Penman. Essa equação, né, ela daria o resultado de ET real. Tá? Então, qual é a ET realmente acontecendo numa determinada condição, num determinado local? Ok, como eu falei para vocês, né, na última aula, lá na década de 90, lembra que eu falei eu até falei para a Júlia, né? Júlia, tem o manual da FAO 56, né? Ele fala, tem todas as equações, né? Então, esse manual da FAO, ele foi estabelecido com base nesse encontro que teve lá na década de 90, né, em Roma, pela FAO. E aí, o que eles fizeram? Eles definiram as condições hipotéticas, ideais, para estimar a ET em qualquer parte do globo. Tá? E isso permitia, então, que as condições elas fossem similares em todo o globo, né, para determinar essa ET de referência e que elas fossem comparáveis, então. Tá? Então, eu poderia comparar, né, quanta água uma lavoura de arroz, de soja, um cultivo irrigado, está utilizando e ver se isso é viável ou não, né, em termos de consumo de água. Tá? E aí eles fizeram o seguinte, bom, então eles pegaram o conceito de ET potencial, aquele que eu falei lá na primeira aula, né? Então é uma condição, digamos assim, de máxima taxa de ET, tá? Da atmosfera, só que eles definiram alguns parâmetros, então. Eles disseram o seguinte, olha, a gente vai criar uma cultura hipotética, tá? E essa cultura vai ter uma altura de 12 centímetros, um albedo de 23%, uma resistência superficial de 70% e ela não vai ter restrições hídricas, né? Então, com base nessas condições, eles determinaram esse termo, né, que é chamado de ETO. Em alguns locais vocês podem encontrar ETR, né? Mas significa basicamente a ET de referência. Então, essa ET de referência é uma condição climática normal, né? Só que uma condição de vegetação de referência, né? Em termos de vegetação, altura, albedo, disponibilidade hídrica, resistência e ampla área de borda. Né? Então, ela basicamente combina a equação de Penman com as condições ideais, né, dessa cultura hipotética. Então, olha só, né? Então, se a gente pegar toda aquela equação de Penman lá e todos aqueles termos intermediários que eu mostrei para vocês ali, e se eu começar a substituir albedo, né, a altura da vegetação, velocidade do vento, né, todos esses termos, resistência, tá? O que vai acontecer é que eu vou conseguir padronizar, tá, essas condições. Então, por exemplo, a resistência aerodinâmica, ela vai virar, por exemplo, 208 sobre a velocidade do vento. Tá? Usando, né, todos esses critérios que foram definidos na ET de referência. E aí, se eu substituir, por exemplo, a resistência aerodinâmica, né, então eu não vou mais usar aquela equação imensa lá que tinha para estimar resistência aerodinâmica. Eu vou simplesmente substituir ela por 208 sobre velocidade do vento a 2 metros. Né? Resistência 70, H12, albedo 23 e altura de medição de 2 metros. Então, nesse caso, a altura de medição é 2 metros. Tá? Então, se eu substituir tudo isso aqui na equação original de Penman, tá? O que vai acontecer é que a equação
de ET de referência, ETO vai virar tudo isso aqui. Tá? E lá nesse manual, por exemplo, no manual da FAO 56, né, que eu falei para a Júlia, olha lá, tem toda a derivação, tá? Da ETO com base na ET real. Tá? Então, basicamente, o que vocês estão vendo é isso aqui, né? Uma condição meteorológica, né? Mas como se fosse uma vegetação de gramas. Né? E aí eu tenho essa altura de referência de 2 metros, a resistência aerodinâmica aqui e as condições de vegetação. Né? Então, quando eu uso isso, por exemplo, eu posso, então, padronizar, né? Toda a ET em áreas globais. Então, eu posso saber exatamente qual é a ET potencial de referência para diferentes áreas. Né? Só que essa, por exemplo, daí eu falei o seguinte, isso foi feito lá para um pessoal, né, que está trabalhando com agricultura, com consumo de água na agricultura. Então, essa equação, ela é uma ET de referência. Se eu quero, por exemplo, transformar esse valor de referência na ET da cultura, eu preciso multiplicar ela por um KC. Tá? Esse KC é chamado de coeficiente da cultura. Tá? Então, quer dizer, eu tenho a ET de referência, que seria para aquela condição, digamos assim, hipotética. Né? E aí, se eu quero dizer, olha, eu quero saber agora para o arroz, para a soja, para o milho, para o café, né? Para qualquer cultura agrícola, né? Para a grama de uma pastagem, por exemplo. Então, eu vou pegar e multiplicar essa ETO pelo KC. Né? Então, esse KC é um coeficiente. Então a cultura, né? Quando ela vai crescendo, por exemplo, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai aumentando as taxas de transpiração. Né? Então, quer dizer, cada vez tem mais transpiração. Então, isso faz com que o KC, ele, desde o início do cultivo, né, ela vá aumentando, 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 até chegar num platô. Então, quer dizer, ali quando a vegetação está grande, bonita, né, então ela atinge, por exemplo, um período de estabilidade. Depois, quando ela entra, por exemplo, na fase pré-colheita, esse KC, né, essa atividade fotossintética, ela vai diminuindo. Né? Então, quer dizer, ela está entrando numa fase de amadurecimento, né, dos grãos, dos frutos, e, consequentemente, a atividade dela vai diminuindo até chegar a um valor baixo e ela parar de fazer transpiração. Então, isso é o que acontece. Então, se eu quero saber, né, qual é a ET da cultura, do arroz, enfim, eu vou multiplicar a ETO pelo KC. Tá? Só que isso ainda é função de uma condição ideal. Né? Então, por exemplo, para o arroz que é irrigado, ou para a soja que é irrigada. Né? Então, aí eu não teria problemas de abastecimento de água, por exemplo, disponibilidade hídrica. Só que para uma cultura não irrigada, eu vou ter o efeito do solo. Né? Ou seja, talvez aquele solo ele fique com restrições hídricas, né? Ao longo do tempo. Então, nesse caso, se o solo tem restrições hídricas, a resistência ela vai mudar e a planta vai ter mais dificuldade de retirar a água do solo. Então, nesse caso, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que criar um novo termo aqui, que seria um cacelinha. Tá? Então, eu teria, por exemplo, o KC, e aí eu teria ainda um segundo coeficiente, que seria um KC ou um KS, por exemplo, né, coeficiente do solo, né, ou de umidade do solo, que seria multiplicado aqui, que vai depender, né, dessas condições. Então, por exemplo, o que acontece está ilustrado nesse gráfico aqui. Tá? Então, por exemplo, tá, eu tenho 3 pontos marcados aqui. Tá? Então, esse primeiro ponto, o solo ele está, digamos assim, saturado. Ele está cheio de água. Tá? Então, nesse caso, o meu coeficiente ali, o meu cacelinha, por exemplo, ele vai ser igual a 1. Né? Então, eu não vou ter nenhum tipo de resistência, ou não vai ter
estresse hídrico. Só que o que vai acontecendo? O solo está saturado, tá? Então seria aqui, ó, por exemplo, esse seria o FC, capacidade de campo, ó, a quantidade de água retida no solo após a drenagem, um solo previamente saturado. Então, quer dizer, conforme a planta vai usando, né, essa disponibilidade de água no solo, a quantidade de água vai diminuindo. Só que isso ocorre e ela ainda vai conseguindo tirar. Né? Ela consegue tirar até um determinado ponto. Então, esse ponto aqui, tá, a gente não sabe exatamente bem quando ele ocorre, né? Então não tem uma fórmula matemática para dizer, porque isso depende, né, do tipo de solo, da quantidade de água e do tipo de planta. Mas em algum momento, essa planta ela não consegue mais tirar 100% de água. Tá? E aí, nesse caso, né, ela vai tendo dificuldade, então isso significa o quê? Que a resistência no solo está aumentando, e ela vai transpirando, a água no solo vai diminuindo, até chegar no chamado ponto de murcha permanente. Ou seja, a planta não consegue mais tirar água do solo, e aí ela murcha permanentemente porque ela cessa as trocas gasosas e a atividade fotossintética. Né? Então eu poderia simular isso. Né? Então, por exemplo, vários modelos usam métodos simples, né? Como uma função linear, né, para determinar isso. Então, simplesmente aqui eu aplico uma função linear. Só que nesse caso, eu preciso saber qual é o ponto de murcha permanente, qual é esse ponto e qual é o ponto de capacidade de campo. Né? Alguns outros modelos, por exemplo, então aqui tem uma função linear, né, super simples para fazer essa simulação. Mas a gente poderia usar, por exemplo, uma função sigmoide. Né? Então isso permitiria que a gente também determinasse. Então tem várias formas, né, de simular essa questão de umidade no solo. Então aqui, ó, tem um exemplo. Esse aqui é basicamente um exemplo, tá, de como se fosse uma planta num vaso que vocês têm em casa. Então imagine o seguinte, eu tenho uma camada de solo de 50 centímetros de profundidade, tá, dos quais 16,5, né, correspondem a conteúdo de umidade. Né? E essa planta, ela atinge um ponto de murcha quando a capacidade, ou melhor, quando a água no solo for 7,5 centímetros. Então eu tenho 50 centímetros de solo, 16,5 de água e um ponto de murcha permanente a partir de 7,5. E aí a pergunta é, quantos dias de umidade do solo, né, quantos dias a planta conseguiria sustentar a ET até atingir um ponto de murcha permanente, tá? Supondo que ela vai transpirar 5 milímetros por dia. Então, o que acontece? Aqui tem um gráfico de umidade do solo, ó, disponibilidade hídrica. Então, ele começa em 165. Tá? Então, essa planta tem essa profundidade, esse é o perfil de solo que ela consegue tirar água. Então, o que acaba acontecendo? Enquanto esse solo ele tem água, né, a planta vai transpirar 5 milímetros por dia. Enquanto o solo está bem úmido, né, a planta vai transpirando, né, vai fazendo a troca gasosa, vai absorvendo carbono e vai crescendo. Então isso é o que acontece no vasinho, né, quando vocês colocam água. Só que a partir do momento que vocês não colocam mais água e a planta começa a consumir aquela água, a disponibilidade hídrica ela vai diminuindo, é óbvio, ela está transpirando. Só que a partir de um certo ponto, aquela taxa de transpiração, ela começa a cair. De 5 milímetros ela vai diminuindo, né? Exatamente por quê? Porque a quantidade de água no solo está diminuindo e a resistência está aumentando. E aí ela vai caindo. Então, quer dizer, isso aqui significa que as trocas gasosas da planta, ela vai diminuindo, né? Vão diminuindo até um ponto que ela não consegue mais
sustentar a transpiração. E aí ela atinge o ponto de murcha permanente. Então, quer dizer, em algum momento aqui, ó, por exemplo, imaginem que a demanda da planta, tá, ela está fazendo 5 milímetros de transpiração, por exemplo. Mas vamos imaginar que ela precisa 4 milímetros de água por dia, que é a demanda dessa planta. Tá? Então, até aqui, né, ela não vai, por exemplo, murchar, mas quando ela chega nos 4 milímetros, ela vai murchando devagarinho, devagarinho, vai murchando cada vez mais, pá, pá. Quando chega aqui embaixo, ela não consegue mais tirar água, ela literalmente atinge o ponto de murcha permanente. Né? Então, quer dizer, ela tá morta porque ela não conseguiu mais fazer as trocas gasosas. Então, é isso que acontece. Né? Quando vocês esquecem, por exemplo, de dar água para a planta no vaso de vocês. E aí, gente, para finalizar, a gente falou aqui em vasos, né, de plantas e tal, mas uma aplicação que é muito importante do ponto de vista da engenharia ambiental, engenharia hídrica, né, engenharia de recursos hídricos, é a questão de evaporação de reservatórios. Né? Então vejam bem como é importante hoje, né, sabendo assim, olha, a atmosfera está seca. Né? Então o que, que isso acaba acarretando? Altas taxas de evaporação, não está chovendo. Né? Então quer dizer que a fonte de água, de abastecimento do reservatório, ela está diminuindo. Né? Por quê? Porque está sendo usado para abastecer uma área urbana, por exemplo, para produzir energia elétrica, mas também, né, tem uma parte dessa água que não está sendo usada para nada, ou seja, ela está simplesmente evaporando. Então tem uma perda muito grande, né, de água para a atmosfera por evaporação. Tá? E aí, bom, agora vocês precisam saber, olha, eu preciso determinar, né, evaporação de reservatórios. Tá? Eu vou trabalhar num projeto de um grande reservatório. Tá? E o que, que eu faço? Né? Então, normalmente, existem equações específicas. Tá? Então, por exemplo, no livro do Shuttleworth, tem lá uma equação que é chamada de evaporação de águas abertas, tá? Lá, vai estar lá no livro do Shuttleworth, Open Water Evaporation. Então, se vocês eventualmente, né, ou profissionalmente necessitarem dessas informações, vocês têm como estimar, tá, a evaporação de águas abertas. O que, que vai acontecer? Tanto a resistência aerodinâmica quanto a superficial vão ser diferentes. Então, ele coloca aqui o Penman, tá? E o Shuttleworth ele reapresenta isso, que a gente vai ter uma nova forma de estimar a resistência aerodinâmica, né? Justamente porque lagos e reservatórios vão ter um coeficiente de rugosidade diferente. Né? Então, aquela equação originalmente usada para superfícies, como solos, florestas, áreas agrícolas, ela não vai mais valer. Né? Então, tem uma resistência aerodinâmica específica para águas abertas. E depois a gente assume alguns outros casos, por exemplo. Né? O albedo de água ele é relativamente baixo. Né? Então está em torno de 6 a 8%. Então, o albedo vai ser muito baixo. A resistência superficial ela vai ser zero, tá? Então não vai ter resistência superficial, porque basicamente é uma lâmina de água. Né? E dependendo, gente, pode ter alterações no balanço de energia. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Vocês lembram que aquele balanço de energia que eu mostrei para vocês, ele pode ser, né, ele é somente vertical. Só que numa condição dessas, né, de um reservatório, normalmente a gente pode ter processos horizontais, ou seja, processos advectivos. Então, olha só, as mesmas referências da aula passada, né? Shuttleworth, estimativas diárias de evaporação, o manual da FAO 56, tá? Que também tem muitas informações e ele apesar de ser voltado para áreas agrícolas, ele tem muitas equações que podem ser usadas em várias condições. E, como eu falei para vocês, o livro do Maidment, que tem lá um capítulo do Shuttleworth, né, sobre evaporação.
Tá bom, gente? Então era isso.